Vamos começar os estudos de hoje, abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 6 a 9. A gente vai falar hoje sobre os animais do Jardim do Éden. Na verdade, os animais que estavam no Jardim do Éden. Nós vamos entender como eles foram transformados por conta do pecado e qual é a teologia dos animais na Escritura. Né? O que é que a Bíblia fala a respeito dos animais, qual é a função que eles têm na, na história da redenção. A partir do verso 6, Isaías 11 diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos manifestar, Senhor Deus, nossa alegria, nossa gratidão ao Senhor esta noite, por estarmos nesse lugar bendito, em que a Tua palavra sempre é anunciada, Senhor Deus, a partir daquilo que o Senhor revelou, e não a partir das preferências humanas. E em textos como esse, Senhor Deus, que são tão disputados na teologia, nós queremos, longe dessas disputas, queremos aprender da Tua palavra aquilo que nos interessa, Senhor Deus, para a nossa vida agora e especialmente para a vida eterna. Dá-nos o Teu Espírito para que nos acompanhe, nos auxilie, nos oriente, nos faça, Senhor Deus, sair daqui mais sábios e mais cheios de temor no coração ao Senhor. É assim que nós oramos em Cristo nosso Senhor. Amém. Ter um animal em casa é uma coisa que, como tudo que é bom na vida, é muito prazeroso e muito trabalhoso, né? Quem já teve ou quem tem sabe do que eu estou falando. Já teve, havia. Eu era peixinho, mas a gente teve já, quando eu era pequeno, teve alguns cachorros em casa, cachorro grande, cachorro pequeno, e é um negócio trabalhoso. E eu me lembro que eu pegava no pé muito do meu pai para ele comprar, ele dizia, se eu comprar, você vai tomar conta. Aí o cara toma conta, mas depois começa a cansar, né? Porque tem que limpar, tem que dar ração, tem que dar atenção, é um negócio complicado. Mas ao longo do tempo, todo mundo já teve um animal aqui em casa? Não? Nunca teve? Nem em tempo de criança? Esse negócio pequeno já, sabe? Mas cachorro, gato, essas coisas. Gato eu espero que não, né? É. Aham. Isso. Ela tinha um coelho. É um animal meio inusitado, né? Para o cara criar. Mas quando vai passando o tempo, você tem um apego ao danado do cachorro, do animal que seja, que é um negócio impressionante. Né? Evidentemente, eu não vou cair na besteira de dizer que parece que é da família, porque não é da família, que eu não sou cachorro. Né? O cara que diz que o cachorro é um membro da família, ele está se esculhambando. Sem querer, ele acabou de dizer que ele é um cachorro. Não, não era um membro da família, mas uma pessoa, também não é uma pessoa, não. É um ente, uma entidade que está ali durante anos, né? E tem algumas particularidades na relação com o animal. Eu só posso falar com o cachorro, que foi o que eu tive, que faz você se apegar muito a ele. Tinha uma cadela que meu pai, esse era dele, né? Lá no Alto Branco, né? Vivia no Alto Branco, que era aquela Cox Spaniel, que é bem grandona. Na época, o muro da casa era bem pequenininho, o portão lá de casa quebrou, como sempre, o pai nunca ajeitou, né? Então, o portão quebrou uma vez, é pro resto da vida. Quebrou ele que se vire. Aí a gente chegava da escola, a cadela ia lá para a esquina esperar a gente. Todo dia ela ficava lá esperando. E nunca fugia, sempre ela estava por lá. Negócio impressionante. Então eu era muito apegado a ela quando era pequeno. Depois é um poodle que meu pai comprou.
Depois a Rottweiler, quando eu tive maior. É muito bom ter um cachorro. O problema é que quando morre, meu amigo, é uma tristeza danada. Parece realmente que era uma pessoa muito próxima sua que morreu. Esse sentimento que a gente tem, eu não tenho dúvida que é dado por Deus, né? A gente tem uma afeição pelos animais que é um negócio impressionante. Hoje de tarde eu cheguei tardezinho em casa, aí Lia estava bem agoniada, eu fui para um banquinho que tem na porta lá de casa. Aí é na hora que ficam os passarinhos ficam voltando para ir pro ninho, né? Muito passarinho. Amigo, ela ficou com a cabeça assim, ó, para acompanhar. Tu já viu isso? Para acompanhar. Tem uma afeição natural pelo animal, que não tem como você explicar. Mas por outro lado, eu me lembro que dos meus cachorros, justamente o menor deles, o Poodle, era um cachorro, meu amigo, desrespeitoso, bravo, me mordeu. Até hoje eu tenho uma marca da mordida dele aqui. Sim, ele era um cachorro meio doido, assim. Provavelmente foi o tipo de criação que a gente deu. A gente não sabia como criar, e educou mal o cachorro, né? O cachorro ficou, em vez de lhe respeitar, ele me avançava. Quanto menor, mais ruim. Né? Aqueles pinte mesmo, eu nunca vi cachorro brabo feito daquele. Agora, por quê, né? Depois, passado um tempo assim, você. Meu irmão, como é que pode um danado de um cachorro que tem 20 centímetros de altura? é, Você dá comida ao miserável todo dia, você empresta a sua casa para ele morar com você, ele lá você lhe morde. É uma falta de respeito, né? É uma desmoralização o que a gente passa quando um animal nos ataca. Né? Por que essa desmoralização com alguém que você tem tanta afeição? Porque a natureza dos animais não é mais a mesma. Não é. Os animais não são mais os mesmos lá do Éden. Se abrir comigo aí Gênesis 2, na descrição lá do Éden, a partir do verso 19, diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então, você percebe que era uma relação muito tranquila, né? Os animais iam passando por ele e ele ia dando nome. Primeiro havia uma compreensão, um conhecimento científico até de Adão, assim, a respeito da natureza das coisas, que ele olhava para uma coisa e dava nome. Isso demonstra como antes do pecado a gente era inteligente, né? Hoje a gente olha para as coisas, a gente não consegue nomear, não consegue descrever. Uma coisa que a gente já viu, alguém pergunta, mas o que é isso? A gente não consegue descrever uma coisa que a gente já conhece. Adão via um animal, talvez pela primeira vez, e ele dizia cachorro, gato, vaca, boi. Ele começava a dar o nome, não era um nome aleatório, não. Ele dava o nome de acordo com a natureza do animal. E os animais não atacavam ele. Imagina que a onça passou na frente dele, ele disse onça, leão, e nenhum atacou. Mas logo depois, você tem a expulsão do Jardim do Éden, as coisas mudam completamente. Porque o próprio nome dos animais passam a ser motivos de. A descrição do que é mal. A serpente é usada no Éden, né? Um animal é usado como a figura para Satanás. Ele vai citar no texto é, os, as, os leviatãs, né? Os animais, os monstros marinhos. A, Tem mais dois tipos de animais que ele cita lá como animais que são símbolos da maldade. Ele cita também quando Moisés está ali para mostrar, né, para se apresentar como mediador da aliança para tirar o povo do Egito. O pessoal não está acreditando nele, aí Deus diz assim: pega o teu bordão e lança no chão. O bordão vira o quê? Uma serpente. Depois ele pega e o bordão volta a ser bordão. É uma serpente por quê?
não tinha a ver com o bordão, nem com o que Deus ia fazer, mas era de onde Deus estava tirando do meio da serpente. O povo egípcio, ele foi comparado a uma serpente. E aí ele passa a demonstrar que a própria ideia da cultura, quanto mais a cultura é ímpia, mais é uma cultura ligada aos animais. Quanto mais a cultura é piedosa, ela menos esses animais maldosos, né, peçonhentos. O animal não tem mal em si, mas a figura dele é usada na Bíblia para demonstrar algo ruim. Então a figura da serpente, né, dos monstros marinhos, todos esses são demonstrações de que depois que o homem saiu do Éden, a natureza dos animais não é mais a mesma. É por isso que você tem um danado um poodle na sua casa e ele avança em você. E você tem medo de que determinado tipo de animais, eu vi um vídeo um dia desse, o cara foi num safari na África e um elefante, que todo mundo acha que elefante é bem tranquilo, o elefante é bravíssimo, né? Ele mata mesmo, ele empurra você e passa por cima. O cara vinha no carro, aí parou, o elefante veio devagarzinho, daqui a pouco ele começou a correr, o cara ligou o carro e ele correndo atrás do carro para pegar o carro. Pô. Os animais não respeitam mais o ser humano. E não respeita por um motivo, por conta do pecado. Por outro lado, a gente lê Isaías capítulo 11 e vê um texto como esse, né? A descrição aqui de Isaías 11. Cadê? Eu saí do texto. Deixa eu voltar. Isaías 11 fala até de uma criancinha. E brincará criança de peito sobre a toca da áspide. Deixa eu ver em outra versão aqui. Deixa eu ver como é que ele diz aqui. Na revista atualizada. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. É um tipo de serpente, eu queria saber se ele dava mais algum detalhe. Essas mais novas. Almeida atualizada. Na toca da cobra. Ele não especifica, né, mas na toca da cobra. Ou seja, o animal cobra, serpente, ele vai ficar até o final da história como um animal ligado a algo ruim. Foi uma maldição que Deus lançou sobre a cobra. A cobra, ela rasteja e ela come o pó da terra. Isso dá para a gente entender que antes da maldição a cobra não rastejava. Na primeira vez que eu pensei nisso, eu falei, caramba. Diga aí. Agora Deus é bom, né? Porque ainda bem que rasteja. Se a bicha andasse em pé, ainda tá lascado. Sai do carro, assim. É. Aí o cara vai lá para Apocalipse, aí tem lá com cauda de escorpião, com não sei o que. Mas você tem ainda, por exemplo, a cobra naja, né? Ela não anda em pé, mas ela consegue ainda ficar em pé. E vê como ela é mais perigosa, porque o jeito, o bote dela é diferente. Então, muito provavelmente a cobra ela não andava rastejando, ela andava meio que em pé, provavelmente bem mais do que a naja, e ela perdeu essa capacidade por maldição de Deus. Não sei se ele vai desfazer esse formato, vai voltar para o que era lá adiante, né? Mas ele deixa isso muito claro, que houve uma mudança na própria natureza dos animais. Os animais não são mais o mesmo. Por outro lado, a restauração do mundo, a restauração do mundo em Cristo, ela mostra justamente que isso vai ser impactado, né? Os animais vão ser impactados. Teve um tempo que eu não me lembro qual foi o livro que eu li que ele dizia que Isaías 11, por exemplo, é uma linguagem figurada, que isso não vai acontecer literalmente. Toda A linguagem a milenista, né? Eu não me lembro se foi aquele vencedor, como futuro, a Bíblia e o Futuro. Eu não sei se foi a Bíblia e o Futuro, mas desses livros amilenistas que eu li deixava isso muito claro. Não, isso aí é uma linguagem figurada. Mas você olha que há uma teologia por trás, pô.
Não é uma linguagem figurada. O que está acontecendo aqui em Isaías 11, que a gente está lendo, é porque depois que a obra de Cristo é consumada, na segunda vinda dele, né? Não é agora. A gente tem avanços. A gente hoje domina os animais muito mais pela a força da tecnologia, ou a força do homem, do que pela mudança da natureza. Mas isso já demonstra, né? A gente não tem muitos ataques, por exemplo, né? O homem ele chega a monitorar ali o mar e avisa, ó, não tome banho aqui porque aqui tem ataque de tubarão. Mas os caras são tão miseráveis que vão lá e tomam banho e o tubarão arranca a perna deles. Mas o homem controla isso, ele consegue ver ali é perigoso. Ele pega os animais, bota no zoológico, ele delimita, a gente tem muito poder sobre os animais. E, inclusive com arma letal e arma não letal. Eles querem pesquisar, dá um tiro, um animal gigante paralisa, passa tantas horas, o negócio é tão controlado que ele sabe exatamente as horas que o animal vai ficar anestesiado, depois ele volta ao normal. Então houve sim o progresso do evangelho traz o progresso da ciência, nos deu muito mais habilidades e controle sobre os animais do que tinha, por exemplo, imagina aí, é, tempos antes de Cristo, ou até nos primeiros séculos, quantos ataques de onça, de leão tinha? O cara andando no deserto, andando numa floresta, o animal vinha para cima de você, lhe matar, você não tem o que fazer, pô. A gente estava vendo agora, né? Na leitura, né? Na pregação ainda não, mas na leitura Sim, já. Davi. Davi, urso, leão. E nem todo mundo era Davi, né? Nem todo mundo era Davi para pegar os pela juba e matar. A maioria morria, pô. Essa aqui em 1 Samuel fala mais de Davi do que de Samuel. De 2 Samuel também. Porque o livro o nome é esse porque ele escreveu, entendeu? Não é porque fala dele. Aí o pastor, nessa discussão de Isaías 11, muito milenista, ele não defende nem que é sentido figurado. Tem alguns que definem que isso aí é já depois do mundo restaurado. E aí tem umas discussões, né? Em Isaías. Aí Isaías vai ficar a discussão nisso aí. Já o mundo restaurado, ou antes da restauração completa do mundo, a gente já vai experimentar algo parecido. Porque tem aquele, a criança que de 100 anos, de 100 anos que morreu com 100 anos Velho, é jovem. O homem de 100 anos ainda é jovem. A pessoa que morreu com 100 anos Ainda é jovem. Aí assim. Aí o cara disse, é um absurdo. Mas no começo não era assim? Era assim, pô. E até um dia desse, a gente não voltou agora a ter mais tempo de vida, né? Eu não sei se tu tava no dia que eu até mostrei aqui uma reportagem. 1907. Eu vi. Tu viu isso? Eu tava. Idosa de 42 anos morre. Idosa de 42 anos. Eu sou idoso já, né? Idoso, né? Então, se eu olhar, fosse um gráfico aqui, né? Antes do dilúvio, a gente tem uma expectativa de vida lá para lá de 800, 900 anos. O pessoal vivia muito. Depois do dilúvio cai para 120. E se estabiliza, só começa a cair, cair, cair. Calvino morreu com 56 anos, pô. É considerado já um cabo já. A gente diz que Calvino morreu cedo, mas morreu cedo com a cabeça de hoje. E a aparência dos caras, pô. Um senhor, assim. Você vai ver a aparência dos reformadores com 50 e poucos anos, cara, tudo tá acabado, pô. Tudo acabado. Por outro lado, você começava muito cedo a sua produção. Com 26, ele já tinha publicado a primeira edição das Institutas. Né? Hoje, o cara com 70 não consegue chegar nem perto do que ele fez com 26. E as gerações se multiplicavam muito rápido também, e se tinha filho muito rápido. A gente diz assim, fulana vai ter um bebê com 19 anos, meu Deus do céu. 19 anos já era velho, pô. Era 13, 14 anos, já começava a ter filhos. Até porque a expectativa de vida era menor, né? Você vai morrer com 50,
Então, 20 anos já é quase a metade da vida, 40% da vida. As pessoas tinham isso em mente, né? Haviam muitos perigos. Por exemplo, quando foi que Deus... O que foi a plenitude dos tempos, que é citada se não me engano, em Gálatas. A plenitude dos tempos é um termo teológico, mas é um termo histórico também. Tem a ver com a história. Jesus veio numa época específica e precisava ser naquela. Havia uma conjuntura de coisas acontecendo ali para que Jesus pudesse vir. Primeiro, para o evangelho poder se espalhar, seria muito bom se tivesse uma língua, não universal, mas uma língua bem popular, que era o grego koiné. Então, havia essa língua. Seria muito bom que as pessoas tivessem que se encontrar num lugar que fosse um centro da cultura da época. O Império Romano, o pessoal tinha isso, né? Mas era importante também que houvesse uma expectativa do Messias. Existia a religião judaica que tinha crescido muito e que trazia essa esperança messiânica. E era preciso também que esse império ele tivesse controle sobre um negócio que tinha muito antigamente. Tinha o pirata no mar, que era o ladrão do mar, e tinha os ladrões de estrada. Pô. Estrada, né? Até hoje tem ladrão de estrada, o cara tem estrada aí. Quem foi que me disse? Sábado ou domingo, alguém me falou que fulaninha estava vindo de Santa Cruz do Capibaribe, é uma estrada perigosa de noite. E os caras botaram pedra e ela parou e foi assaltada. Até hoje ainda tem isso. A gente não conseguiu se livrar. Mas houve um período do Império Romano que eles praticamente eliminaram isso. Você tinha estrada, em primeiro lugar, eles fizeram muita estrada, e depois eles cuidaram da segurança. Por que isso era importante? Porque se os apóstolos tinham que se movimentar muito, tinha que ter estrada e tinha que ter segurança, porque senão eles iam ser assaltados direto. O fator língua era muito importante. Sem guerra, um período de paz. A Pax Romana ajudou muito. Então, união de fatores que Deus providenciou para que exatamente naquele ano, naquele período, melhor dizendo, Jesus viesse e pudesse fazer tudo o que ele fez. Então, tudo isso é uma bênção de Deus. Assim como na reforma, né? E fora que, se a gente for para essa lógica que a gente está indo, né, do pós-milenismo, e especialmente do preterismo parcial, tem as profecias que estavam registradas em Daniel, que tinham que acontecer ali no ano 70, a derrubada do templo. Uhum. Então, Cristo precisava precisava pregar naquela época, morrer, ressuscitar, e naquela geração que matou Cristo, a derrubada do templo acontecer. Tudo é perfeito, assim, nada fora do lugar. Outro elemento importante nessa teologia da aliança, que ele não cita no texto, eu fiquei impressionado porque ele não citou, ou pelo menos eu não me lembro dele falar, que é a Arca de Noé. A Arca de Noé é algo muito importante na teologia dos animais, porque lá Deus demonstra duas coisas, né? Que ele queria salvar o homem, mas não era toda a raça humana. Ele só queria salvar uma família. E segundo, que ele não queria destruir os animais. Então, a gente pode entender, inclusive, que o céu, a gente vai continuar a ter animais. Só que os animais vão respeitar a gente, né? Não vai ter mais essa esculhambação. E só para terminar, a Arca de Noé é uma prova disso, porque Noé era praticamente sozinho. Era ele e os filhos dele. Imagina você sair trazendo os animais do mundo todinho, porque ele não foi buscar, né? Eles vieram. Aí, mas passava na tua frente uma onça, um leão, né? um javali, uns bichos tudo brabo, meu. Entrava e ia para a baiazinha dele lá quietinho, pô. Não sei exatamente se ele ia para a baia, como é que ia? Se ele puxava, aí eu não estava lá, a Bíblia não diz, eu também não vou especular. Mas uma coisa a gente tem certeza, que entraram na arca. Eles não tinham morrido. Né? Então, a teologia dos animais precisa passar pela a arca de Noé.
Porque Deus quis salvar os animais. Se não fosse o propósito dele salvar no final, né, mudar essa natureza novamente, ele tinha deixado os animais morrerem. Aí tem outro ponto, um elemento aqui interessante, né, que são os dinossauros. Onde é que ficam os dinossauros nessa história todinha? Eles existiram, não existiram? Contestar a existência de dinossauro é chover no molhado, né? Sem futuro. Porque basta ir em Souza para ver o tanto de pegada, de ossada. Não tem como você discutir. Ah, uma viagem a Souza. Agora, a questão é, a ciência diz que os dinossauros têm milhões de anos. Mas a Bíblia diz que não tem milhões de anos. Que eles conviveram com os homens. A teologia dos dinossauros na escritura diz isso, que eles conviveram com os homens. Tu tá com o livro aberto aí? Eu acho que é a segunda página, tu vira aqui do lado esquerdo. Ele fala sobre os dinossauros. Lê aí, por favor. Por fim, em conexão com isso, devemos considerar os dinossauros, uma vez que há toda uma teologia construída em torno deles na Bíblia. Embora a Bíblia fale de dinossauros terrestres, referiu Behemoth, em Jó 15 ao 24, que alguns confundem com o hipopótamo, mas na verdade está mais próximo de um brontossauro. Nosso foco aqui está nos dragões e nas serpentes marinhas. Entendeu? Sim, ele vai citar um texto aí. É Jó 7:12, 41 ao 34. Vamos ler esse texto. Jó 7:12. Jó 7:12. 41 ao maior, né? Eu leio 7:12, aí outra pessoa abre o outro. Jó. 41 ao 34. Poxa, também é aqui. A internet parou. Deixa eu ler aqui. Lê aí. Jó 7:6 é? 12. Agora esse eu acho que ele vai falar das serpentes marinhas. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda, dizendo eu consolo minha cama. É isso também. Jó 7. Acho que ele cita a baleia, né? Aí seria... É a baleia, porque é um monstro marinho. Sendo que Isso eu acho que é um erro de tradução. Deixa eu botar aqui. Tava o monstro marinho, sabe onde? Na revista atualizada, eu acho. Revista atualizada, deixa eu ver. Ó. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponha negócio? Na revista atualizada é monstro marinho. O dinossauro que ele fala do Behemoth seria Jó 40:15. A citação anterior. Abriu aqui. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Ele disse que não é hipopótamo, não. Isso é uma confusão na tradução, né? Na Almeida 21, ele fala: olha agora para o Behemoth. Behemoth, é. Isso é um nome de um dinossauro. Então, assim, a Bíblia fala claramente dos dinossauros e fala no contexto de que eles conviveram com os homens. O negócio complica mais ainda, né? Porque viver na mesma época dos dinossauros, depois da queda. Antes da queda, beleza, né? Mas depois da queda, aí o cara diz, mas os dinossauros não existem mais. Não é só dinossauro, não. Várias espécies foram extintas. Aí, minha filha, que pergunta, meu. Mas existem, por exemplo, crocodilo mesmo. Existem outras espécies de bichos rastejantes, anfíbios, que existiam com os crocodilos. Eles permaneceram e esses outros morreram. Extinguiram, aliás. Tem espécie, inclusive, que chegam muito próximo a ser extinto, né? Nascem mais conhecidos. Panda. Isso, eu me lembro do tempo de escola, aquele macaco, né, da cara dourada, como é? Mico-leão dourado. Não sei se extinguiu, mas eu acho que conseguiram salvar, né? Tinha uma lista de animais prestes a serem Extintos, às vezes não é nem um homem em si, é a própria algum um problema do próprio meio ambiente desregulado por conta do pecado, aí no final das contas é culpa do homem mesmo, que causa essas extinções. Não era para causar. Os animais não deveriam ter sido extintos. O dinossauro, inclusive, né, deveria estar
convivendo com eles. Não sei como é que seria isso, mas a ideia era essa, né? Talvez, inclusive, Deus tenha extinto justamente para a gente, num ambiente desse de queda, a gente poder viver. Porque antes eles deviam ficar em algum lugar e com a quantidade de pessoas era pouca, os caras viviam longe para se proteger deles, né? Mas hoje que a gente tomou o mundo praticamente todo, como é que ia viver com um danado bicho de 15 metros, 10 metros de altura? É, é complicado. Mas o fato é que é, esses animais existiram, não há dúvida nenhuma, a Bíblia deixa isso muito claro, que os dinossauros existiram, e a nossa única questão com a ciência moderna é a época, né? Que eles dizem que foi milhões de anos antes da raça humana, não foram milhões de anos antes, até porque a Terra não tem milhões de anos, a Terra tem entre 6 e 10 mil anos, a, a Terra mais nova, 6 mil, a Terra mais antiga, 10 mil. Mas essa teoria de Terra de milhões de anos, essa não é apoiada pela Escritura. Por que a gente está dizendo isso? Porque o relato da Bíblia não tem como ter mais tempo do que isso, né? Moisés, ele viveu ali algo em torno de 1400 anos antes de Cristo. Aí você pega dele para Adão, geração por geração, não tem como dar milhões de anos, né? O seminário tem um produto que o pastor João Maurício ele está abordando sobre a criação, aí dá uma explicação que a ciência ela erra quando tenta averiguar quanto tempo tem para trás, digamos assim, né? Quanto tempo a determinada coisa foi criada, porque ela não entende que algo pode ser criado já maduro. Ele explica que, tipo, Adão, quando foi criado, ele, sei lá, tem 40 anos. Mas se você visse ele no primeiro dia, ele tem 2 segundos só de vida. Então, tipo, por as coisas já serem criadas, você vê uma montanha do tamanho do mundo. Isso não quer dizer que ela necessariamente tem milhões de anos por conta da maturidade dela. Ela já pode É porque quebra a ideia de evolução, né? Se tudo tem que evoluir, como já nasceu adulto? Papai, milhões de anos pode ser até uma forma de dizer. Por quê? De dizer muitos anos. Mas no caso da ciência, eles dizem que são milhões de anos mesmo, literalmente. E o que Não tem. isso aí é importante, isso aí que o Roberto está falando. É justamente porque eles fazem, a maioria das averiguações eles fazem por aquela questão do carbono. Né? E inclusive já tem estudos modernos mostrando incoerências com esse estudo do tempo de carbono. Tá? Assim, Aquela teoria que a gente estuda em geografia, né, na escola, que moeram continentes, foram se separando na Pangeia, aquele negócio todo. Rapaz, ali faz um certo sentido, né? Agora, não foram milhões de anos que fizeram isso. Foram os dias da criação. Porque tu já viu. Exato, talvez o próprio dilúvio, mas o que a Pangeia, né? A foto da Terra unida é um negócio perfeito, não tem como dizer que não é, não. As partezinhas foram se separando. Só que o que é que causou isso? Foi a criação ou foi depois o dilúvio? Porque um negócio muito interessante é que em continentes distintos você chegava e tinha ser humano lá. Quando vinha dizer que descobriu o Brasil, não tinha os índios aqui, mano. Então, aí, como é que você explica isso? Porque provavelmente estava tudo unido, foi se separando e ficou alguém pro lado de cá e outro pro lado de lá. Porque muito para trás seria praticamente impossível, né? Você atravessar um continente. Mas, e assim, tem umas explicações dos estreitos, né? Isso, exato. Pessoal, teria que ter terra de alguma forma. Que o pessoal passava, congelava, não sei o quê. Mas tem que ser estreito, né? O que a gente tem hoje é uma distância absurda, né? Nada. Uma canoa para passar no mar aberto. É um negócio meio complicado. Mas, enfim, resumindo o que o texto fala, voltando lá para Isaías 11, já tendo essa perspectiva do que a gente estudou aqui, o céu, irmãos, é tão
Perfeito. Talvez isso aqui não chame tanta atenção quanto naqueles estudos que a gente teve aqui sobre os minerais, né? Todo mundo ficou boquiaberto com aquele estudo. Porque ouro e prata todo mundo gosta de ficar sabendo que vai ter no céu, né? Diamante, jaspe. Mas para quem gosta de animais, né, não precisa dizer que teu animal é teu filho, é tua criancinha, é parte da tua família. Basta dizer que você tem afeto, pô, é normal. E esse não ter afeto por animais, maltratá-los. Por um lado, você não precisa ser um ambientalista para defender. E por outro, para ser cristão, você não vai sair destruindo os animais. A medida certa é a de Deus, pô, a medida que a gente tinha lá no começo. Tratar o animal com respeito. A visão que eu tenho hoje, se eu fosse ter novamente um cachorro, né, fosse criar um cachorro, a criação que eu daria a ele era totalmente diferente. Brincadeiras que eu fiz na época, quando criança, eu não faria, nem permitia determinado tipo de brincadeira minhas filhas fazerem, porque é um desrespeito ao animal, segundo a natureza que ele tem hoje. Aí depois que você toma esse tipo de atitude com o animal ali avança em cima de você, aí você fica com raiva do bicho. O bicho não tem culpa. Ele age segundo o instinto dele, manchado pelo pecado. Então tem que haver uma afetividade e ao mesmo tempo uma certa distância de respeito. Considerando o que a Bíblia diz. Esse bicho aí, ele tanto me protege como ele pode avançar em mim. Ele tanto está disposto a me proteger como avançar em mim. Quando você cria um bicho do jeito que é para ser um bicho com respeito e ordena ele, e ele fica um animal verdadeiramente domesticado, né? Uhum. Você dominou. Dominou, Dominou, considerando a situação que ele se encontra, né? Aí, por exemplo, em relação ao cara ter um animal de estimação, uma cobra. O respeito pela cobra tem que ser 1 milhão de vezes maior. E você tem que ter um ambiente adequado para aquilo. Você tem que ter cuidado se você tem criança em casa, né? Porque é um animal que claramente ele é muito arisco. A gente teve aqui 2 visitas do pessoal na escola, logo no começo da escola, nunca mais eu chamei. Como era o nome? Guarda Florestal. E eles trouxeram uma cobra que não tinha peçonha e tudo mais, botaram as crianças para tocar, a gente deixou, deu tudo certo. Na segunda, o cara que estava manejando a cobra já estava há muito tempo já. Ela foi se estressando, ela pegou e mordeu o cara. Não podia ter mordido uma criança, né? Avançou. Porque é um instinto, pô. Você não sabe se aquele danado daquele animal ali vai enlouquecer na hora lá e. É. Então, meu irmão, respeita o danado do bicho. Deixa o bicho quieto lá e você na sua, que é a melhor coisa que a gente faz. Aí a gente não é ambientalista, porque ambientalista é bem seletivo, né? Eu nunca vi assim, uma ONG para defender barata, né? Rato, formiga. Ninguém defende. Esses bichos aí são de terceira categoria, né? Eles que se virem. O cara só quer defender o urso panda, né? O urso panda que é bem bonitinho, gordinho. Cachorro, gato. Mas determinados animais o povo tá nem aí. Por outro lado, rapaz, tem uma perversidade hoje com o animal. Vez por outra aparece vídeo para mim, o pessoal maltratando mesmo cachorro, gato, de uma maneira assim, parece que o animal é ele. Então, entendendo essa teologia, a gente vai sair daqui com a perspectiva do seguinte: ó, no céu, primeiro, existirão animais, eles estarão lá, a natureza deles vai ser transformada, porque toda vez que você olhar agora para um animal atacando uma pessoa, rosnando, lembre disso, isso aí é fruto do pecado. E o avanço do reino de Deus, ele não só faz o mundo mais rico, como a gente viu nos minerais, faz o mundo mais belo, como a gente viu na parte da estética, mas também fará o mundo animal novamente um mundo pacífico. Ao ponto da gente ver uma criancinha brincando com uma cobra,
a gente sentado do lado de um leão. Isso vai acontecer de maneira tranquila no céu, na restauração, porque Jesus Cristo é Senhor, inclusive dos animais. E o efeito do pecado nos animais vai ser desfeito, para a glória de Deus. Amém. Amém. Diz assim que nessa restauração aqui, Romanos vai falar que a terra geme, Isso, a natureza Romanos 8. geme, ela mesmo geme por essa desordem. É. Vai parar de gemer. O animal, quando ataca um ser humano, não é ruindade do animal, não. Ele está tentando se defender. Provavelmente ele está com medo. Ele diz: esse bicho vai querer me pegar. Isso não vai existir mais, né? Ele vai ter. Inclusive, as afeições serão moderadas, né, em relação aos animais. Ninguém vai dizer mais que o animal é meu filho, né? Uma coisa interessante é que, naturalmente, quando for restaurado, inclusive o animal não vai morrer, né? Então, Não vai a alma morrer. dele não é indestrutível, ou seja, não vai ser os mesmos animais que a gente vê hoje, serão novos animais, né? Uhum. Mas, de alguma forma, a gente não vai conviver com eles, inclusive sem eles morrerem. Né? Sim, ele morreu. E sem tu matar. Aí é que a conversa começa a ficar difícil. Né? É. É uma controvérsia. Como é que será a barata do céu, né? Barata bem limpinha, negócio bem organizado. O buraco é mais embaixo. Tu vai comer o quê, hein? Rapaz. Depois a gente conversa sobre Que isso. pergunta fizeste? Não vai ter churrasco no céu? Rapaz, o céu é vegano? Uma das tristezas que eu tive, né? Mas eu espero ser convencido. Eu acho que a morte dos animais não entra na ideia da morte. Eu já pensei assim também. Eu prefiro, Estômago, né? eu prefiro pensar assim, velho. Eu me recuso a achar que no céu não terá churrasco. Vamos orar?